33, 12 a 16. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou o favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Oremos, irmãos. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, temos a tarefa de sermos a tua boca, de pregar com fidelidade, Senhor, a tua palavra. E isso só será possível se o Senhor estiver conosco. Se o Senhor nos fizer útil, ó Deus, e nos enriquecer com o ouro. Mas, ó Deus, faz isso, porque o teu povo está aqui, porque precisa dessa mesa farta, precisa desse alimento, precisa entender, Senhor, o que tu revelastes aqui, e principalmente precisa se submeter, ouvir e inclinar os corações para viver para a tua glória, Senhor. Então, ó Deus, fala e faz o que tu queres, porque esse povo é teu. Como disse Moisés, não é o meu povo, é o teu povo. Então, Senhor, faça a tua vontade, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar-nos. Há momentos na vida, meus irmãos, em que recebemos aquilo que poderíamos chamar de notícia boa e a notícia ruim. Situações em que, mesmo diante de uma promessa, algo essencial parece que está faltando. Imagine ouvir que você terá o que sempre esperou, mas sem a presença da pessoa que torna tudo significativo. Assim, meus irmãos, como nós vimos pela manhã, se encontrava Israel, às portas da terra prometida, mas estava diante do risco de caminhar sem a presença de Deus. E poucas crises, irmãos, são tão profundas quanto essa na história de Israel. Alcançar o destino, mas sem a presença daquele que dá o sentido de fato ao caminho. E é exatamente nesse ponto, meus irmãos, que somos confrontados com a pergunta decisiva de toda a vida espiritual: de que adianta caminhar se Deus não estiver conosco? O povo, então, irmãos, tinha caído em pecado, feriu a aliança, viu a presença de Deus sendo ameaçada. Deus então anuncia que vai conduzir este povo à terra, mas declara com um golpe mortal: eu não irei com vocês, eu não irei no vosso meio. Era o sonho do tabernacular de Deus, simplesmente sendo desfeito. Mas diante disso nós vimos, Israel sabia da gravidade, Israel entendeu a gravidade do que Deus havia dito. Israel se humilha e se arrepende. E enquanto o povo espera, está lá Moisés entrando na tenda, falando com Deus, e um encontro que vai interceder pelo povo. E longe, irmãos, da vista de todos, o que acontece dentro dessa tenda é um diálogo decisivo.
O futuro da nação e a própria identidade do povo de Deus são colocados diante do Senhor. E o que nós vamos ver, irmãos, é justamente se vimos pela manhã Moisés se encontrando com o Senhor, agora nós vamos ter a consciência do diálogo que Deus está tendo com ele, e nós vamos ler uma verdade ou conhecer ou lembrar de uma verdade fundamental: a dependência absoluta do povo ou da presença de Deus. E então, um dos grandes pontos da narrativa é que Moisés está rogando a Deus para que Deus esteja com ele, mas não somente com ele, mas com Israel. Não haveria peregrinação sem Deus, não teria como caminhar, não teria como progredir, não teria como avançar. Moisés disse: não tem como dar continuidade a isso se o Senhor não for conosco. Irmãos, diante disso nós vamos tratar sobre o seguinte tema nesta noite: nada substitui a presença de Deus. E assim, irmãos, a partir desse texto a gente vai perceber uma verdade bíblica fundamental: a presença de Deus é vital para a vida cristã. Não há como ter vida sem a presença divina. Então nós vamos ver isso a partir agora do texto em questão. Como falamos, os contornos desse texto, nós estamos sendo inseridos agora dentro da tenda, o que está ocorrendo lá. Então, nós estávamos fora, agora nós estamos inseridos dentro da tenda. E dentro dessa tenda, você perceberá aquilo que já foi anunciado nos versos anteriores. Nós estamos diante de uma atmosfera de intimidade, de um relacionamento muito íntimo entre Deus e entre o seu servo. Mas também, o texto está querendo nos mostrar, óbvio, está caminhando para o final do capítulo 33, e ele justamente está querendo nos mostrar um desfecho importante, algo importante que está acontecendo nesse diálogo entre Deus e o seu servo. E aí, uma das coisas que você percebe logo de cara é que Moisés está ali como mediador, clamando pela sua liderança e também pela liderança do povo de Israel. Voltemos para o verso número 12 e veja a parte A do verso de número 13. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, continue, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Aqui, irmãos, não há mudança com relação ao núcleo da intimidade. Nós estamos aqui no nível de proximidade, no nível de intimidade impressionante. Isso fica claro aqui, porque você percebe como Moisés, ele está falando com Deus como quem abre um coração a um amigo fiel. Há muita intimidade aqui, há um relacionamento profundo, onde Moisés se sente à vontade para tratar de alguns assuntos com o Senhor, principalmente assuntos que, como nós vimos, envolvem sua liderança e também a condução do povo em direção à terra prometida. Mas, observem, o diálogo de Moisés, em toda essa atmosfera, todo esse entorno de intimidade, mostra que Moisés tem uma percepção, e essa percepção é que há um desajuste nessa história, há algo desalinhado nesse enredo. Então observe, Moisés, ele carregava sobre si o chamado para conduzir Israel à terra prometida. Só que Moisés está aqui nesse diálogo
não questionando, mas provocando a Deus, porque o interesse dele é dizer para Deus, deixar ciente para o Senhor, que a missão de conduzir Israel não poderia ser uma missão solitária. Ele precisa de Deus para esse propósito. Ele quer, nesse diálogo, deixar isso claro para o Senhor, que ele precisa de Deus para que o processo, que a peregrinação, ela seja bem sucedida. Por isso que você observa no verso 12 e 13 que há um clamor. Ora, se eu encontrei favor diante de ti, se tu dizes isso, se tu dizes que eu sou o teu amigo, e isso tem sido demonstrado pelo nosso relacionamento, eu preciso que o Senhor me acompanhe, eu preciso que o Senhor me instrua, eu preciso do Senhor nesse processo. E aqui, irmãos, é impressionante, porque aqui está a primeira confrontação que o texto nos faz. Você ainda acha, por exemplo, que consegue viver, decidir, liderar sozinho? Porque muitos irmãos acreditam que sua força, sua experiência, sua inteligência, os seus anos de igreja são suficientes. Não são, nunca foram, nunca serão. E Moisés, ele estava entendendo o que talvez muita gente não tenha entendido até hoje. Vida cristã não funciona na força humana. Vida cristã não funciona na força humana. Jesus foi claríssimo quanto a isso. Sem mim, nada podeis fazer. Moisés tem essa consciência. Ele tem a consciência de que não é o braço dele, não é a força dele, não é a habilidade dele, não é a competência dele, a cultura dele. Ele sabe que ele precisa de Deus nesse processo para conduzir o povo do Senhor. Ele sabe que ele carece de que Deus, que inicia o processo, conduza todo o processo. Então ele quer, eu quero a presença de Deus, eu tenho a consciência dessa necessidade, Senhor, de que o Senhor esteja comigo. Só que, observem bem, o texto ele vai além, porque Moisés, irmãos, em seu nível de intimidade, é até engraçado quando você faz análise textual, porque ele começa numa coisa e ele vai progredindo nisso. E uma das coisas que o texto aponta é que Moisés, ele não queria somente Deus, que Deus fosse. Ele queria também que Deus dissesse a ele quais seriam os caminhos de Deus, que Deus estava traçando. Isso, irmãos, é bem interessante. Ele não quer só a presença de Deus, ele quer as instruções de Deus. Ele quer que Deus instrua com relação a quais os caminhos que ele deve tomar. E pensem, irmãos, nós muitas vezes esquecemos desse princípio de que nós precisamos de Deus para viver esta vida, que nós não vivemos esta vida com a força do nosso braço, que há uma total e plena dependência da nossa vida com relação ao nosso Criador, que nós dependemos dele para nos dirigir, para nos sustentar, para nos guiar. Mas a partir dessa perspectiva mosaica, nós esquecemos de um princípio também que as Escrituras apontam, e aqui, irmãos, nós estamos sendo confrontados com isso. Porque pensem, é fácil levantar a mão e dizer, eu quero Deus, a coisa mais fácil do mundo. Hoje, se você fizer um movimento social, hoje, se você fizer um tipo de reunião religiosa e você pedir para que as pessoas elas levantem suas mãos e digam, afirmem, vocês querem a Deus, e uma boa quantidade do público irá levantar a mão e dizer, eu quero a Deus. Mas quando Deus diz, siga o meu caminho, muita gente recua. A verdade é dura, irmãos. Tem muita gente que quer Deus, mas não quer os caminhos dele. Quer a bênção, mas não quer
a obediência, quer até o cuidado de Deus, mas não quer a renúncia. Quer a direção, mas não quer mudar de rota. Quer a presença, mas não quer submissão. E aqui está o problema, irmãos. Você não pode ter Deus no seu caminho. Você não pode ter Deus no seu caminho. Você precisa estar no caminho dele. Porque não é Deus que entra no nosso roteiro. É uma tendência nossa, irmãos. Nós traçamos planos, nós planejamos certas coisas, nós arquitetamos, nós nos articulamos, e o que é que nós fazemos? Nós chamamos Deus para fazer parte dos nossos planos. Não é bem assim. Nós devemos entrar no dele. Mas isso é tão ruim. Sabe por que é ruim? Porque isso vai mexer com o teu orgulho. Isso vai mexer com o teu orgulho. Isso vai quebrar a tua autossuficiência. Porque convidar a Deus, irmãos, para fazer parte, ou para que você entre no caminho dele, é humilhante. Isso exige conversão genuína. Eu devo andar os caminhos de Deus e não Deus andar os meus caminhos. Quem diz como deve andar é Deus, não eu, não você. Você não diz o que Deus deve fazer. Deus é quem diz o que você deve fazer. Então percebe como Moisés aqui tem sido pontual. Eu quero tua presença, Senhor. Agora me instrui os teus caminhos. Me instrui. Me instrui. Agora, a evolução do argumento mosaico é bem pertinente e bem significativo, porque ele faz: eu quero tua presença, eu quero os teus caminhos, mas eu também quero te conhecer. Coisa impressionante, irmãos. Coisa impressionante. Moisés pede a presença de Deus, Moisés pede o caminho de Deus, ou os caminhos de Deus, porque ele objetiva uma coisa: ele quer conhecer a Deus. Irmãos, a gente já está vendo aqui uma atmosfera de intimidade impressionante. Algo que, se você é crente, você pensa assim: nossa, como eu queria experimentar isso. Já pensou? Você está dentro do seu quarto. Eu fiquei imaginando, lá no escritório, quase 3.000 livros, computador, e de repente uma nuvem, né, paira, e de repente eu não vejo nada. Eu tentaria correr, lógico, mas provavelmente o Senhor iria trancar a porta. De repente o Senhor ia falar, e eu ia falar com Ele. Que nível de intimidade, não é? Impressionante. Olha, Moisés, eu quero que o Senhor vá comigo. Eu quero que o Senhor ensine os teus caminhos, porque eu quero te conhecer. Eu quero muito mais do que isso. Eu quero um relacionamento com o Senhor. Irmãos, ele queria direção, mas ele também queria intimidade. E aqui, irmãos, é mais um confronto. Nós queremos, às vezes, até fazer o que Deus ordena, mas nós não temos uma preocupação fundamental que aqui o texto apresenta. Nós não queremos conhecer a Deus. E ele queria conhecer a Deus, irmãos, porque ele sabia que não existe liderança espiritual sem verdadeira intimidade com Deus.
Não existe vida espiritual profunda, vida cristã saudável, sem comunhão profunda. Ele diz: eu quero o Senhor, quero os teus caminhos, porque eu quero te conhecer, eu quero mais intimidade com o Senhor. E aqui, irmãos, veja, não existe submissão bem-sucedida, uma missão bem-sucedida sem submissão completa. Não existe, irmãos, obediência real sem conhecimento de quem Deus é. É impressionante, irmãos, e aí faz-me lembrar dos puritanos. Quando eu comecei a entrar em contato com a literatura puritana, lá na década, lá em 2010, 11, né? Eu ficava impressionado como, por exemplo, eles começam os livros sobre os atributos de Deus, sobre a majestade de Deus, a santidade de Deus, e virgem ainda em termos de puritanismo, eu ficava pensando, por que eles começam seus tratados assim? E aí eu fui lendo, e aí foi quando eu soube que eles entendiam perfeitamente o que está sendo dito aqui. Eu preciso conhecer a Deus. Irmãos, esse é um tema que nos confronta, porque parece que esse não é o nosso desejo. Você quer mesmo conhecer a Deus ou quer sobreviver espiritualmente? Porque, irmãos, quem conhece e quem quer conhecer a Deus não negocia a devoção. Quem quer conhecer a Deus não brinca com santidade, não finge espiritualidade, não conduz a vida pelo achismo, não toma decisões carnais esperando resultados espirituais. Conhecer a Deus, então, entenda, não é opcional, é uma questão de sobrevivência espiritual. E aí a pergunta que fica, meu irmão, minha irmã, você quer realmente conhecer a Deus ou você quer que Ele somente resolva os seus problemas? Você quer de fato conhecer a Deus ou você quer um curandeiro? Você quer de fato conhecer a Deus ou você quer um economista? Você quer de fato conhecer a Deus ou quer um coaching na sua vida? Porque, irmãos, quem quer conhecer a Deus dobra joelho antes de levantar a mão. Quem quer conhecer a Deus se rende antes de pedir. Quem quer conhecer a Deus obedece antes de questionar. Quem quer conhecer a Deus busca sua presença, não conveniência. Moisés está escolhendo a Deus. Eu quero conhecer o Senhor. Que de fato, irmãos, qual o desejo da nossa alma? Qual o desejo de fato da nossa alma? Passa em nosso coração, irmãos, esse desejo. Ó Senhor, eu quero te conhecer. Que o Senhor vá comigo. Me ensina os teus caminhos. Mas eu quero te conhecer. Moisés, irmãos, fez uma excelente escolha. Eu quero conhecer o Senhor. A sua escolha seria qual? Hoje. E aí, irmãos, veja, Deus responde a esse pedido de Moisés.
Veja o verso 14. Deus respondeu, preste atenção nos detalhes, a minha presença irá com você, eu lhe darei descanso. No hebraico está assim, a minha face irá contigo. Lembra do texto anterior? Ele fala face a face. Aqui, literalmente a minha face irá contigo. É óbvio, irmãos, ele aqui não está dizendo que vai dar uma máscara ou uma parte do seu corpo vai com Moisés, mas ele está prometendo esse nível de intimidade que Moisés está pedindo. Está prometendo que de fato vai com o seu profeta, vai com o seu mediador. Está dizendo, que pedido, né? Deus disse, eu vou com você, eu vou ensinar os meus caminhos a você, eu vou me fazer conhecido a você. Deus, Ele não rejeita pedidos do tipo, aquele que quer conhecê-lo, o conhecerá. Só que uma coisa chama a atenção aqui, irmãos, é que Moisés está recebendo agora essa resposta, recebendo essa parceria divina, e o cerne é que Deus de fato vai com Moisés. Essa é a garantia. Moisés queria essa presença porque sabia da importância dela. Porque, pensem, irmãos, missão sem presença vira ativismo, liderança sem presença vira manipulação, vida sem presença vira religião vazia, jornada sem presença vira desespero. Se Deus não estiver com você, meu irmão, tudo que você fizer será apenas esforço humano, barulho religioso e movimento sem direção. Por isso, a pergunta que você deve enfrentar hoje é: você quer a presença de Deus ou só a ajuda dele? Quem quer a presença, irmãos, busca a santidade. Quem quer a presença abandona pecados escondidos. Quem quer a presença abre mão da teimosia. Quem quer a presença entrega o controle. Quem quer a presença diz como Moisés: se tua presença não for comigo, não me faças subir daqui. Não me faças subir daqui. Mas qual é a questão interessante aqui no texto? É que a resposta ela precisa ser considerada. Porque Moisés lembrou a Deus lá no verso 13: Israel é o teu povo. Você sabe que Deus ainda está irado com o seu povo, embora esteja restaurando a comunhão com o seu povo. Por que isso é importante? Porque Moisés é o mediador. O que ele está pedindo, irmãos, não é simplesmente para ele, é para todo o povo. E aí a resposta de Deus ignorou isso. A minha presença, por isso que o texto, a tradução é perfeita. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Só que Moisés está ali, sabe, como diz em Pernambuco, não sei como é que vocês dizem assim, comendo pela beirada, pedido para ele, mas também pedido pelo povo. Ele está intercedendo por ele, mas ali, superficialmente, implicitamente, ele está pedindo pelo povo.
o que explica a sua resposta no verso 15. Veja, então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Moisés agora reclama, irmãos, que se Deus não estivesse presente, a missão iria ter um problema. Não haveria capacidade de realizar a missão de Israel no mundo. Notem, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Então, pensem, Deus não prometeu no verso 14 que iria com ele. Veja, o verso que antecede, Deus está dizendo: eu vou com você, eu irei contigo, eu te darei descanso. Mas Moisés agora, ele está justamente, depois de entender a resposta de Deus, e parece repetitivo, né? É que apesar de Deus ter prometido ir com ele, Deus não prometeu ir com Israel. Deus prometeu ir com ele. Só que Moisés tinha consciência de que tanto ele como o povo precisa de Deus. Por isso, Moisés está aqui pedindo que Deus não vá somente com ele, vá com toda a nação. E é interessante, irmãos, porque a fim de convencer Deus disso, ele faz o seu pedido de uma forma mais insistente possível. E aí veja a ousadia. Ele diz: se Deus não concordasse em acompanhá-los, ninguém está aqui interessado em ir à terra prometida. Que impressionante. O bichinho ousado. Já pensou, irmãos? Se o Senhor não for comigo e com o povo, ninguém vai para a terra prometida. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos. O Senhor tem que ir com a gente. Irmãos, podemos seguir seu exemplo assumindo o compromisso de não ir a lugar nenhum sem Deus. Que impressionante, irmãos. Isso nos ensina: não devemos dar um passo sequer em uma nova direção se não tivermos a certeza de que Deus estará conosco. Sabe o que significa, irmãos? Olha que pedido. Eu fico impressionado. Eu fui olhar para alguns comentaristas, né? Existem sermões na internet, em inglês, português, enfim, em Êxodo 33. Eu achei corajoso, ousado. Teve pastor que pregou o capítulo 33 todinho num só sermão. Isso é um fenômeno. É o Jabzael, o poder de síntese incrível, né? Eu não posso. Você vai analisando o texto, você não pode perder de vista, irmãos, cada detalhe importantíssimo. Eu disse: não, eu vou quebrar o fluxo para pegar esses elementos, esses detalhes. Olha a ousadia, irmãos. Deus promete com ele. Ele quer que Deus vá com o povo também. Se o Senhor não for, ninguém vai. Sabe, irmãos, isso significa parar de empurrar a vida com a força do próprio braço. Significa não tomar decisões apressadas, não entrar em projetos movidos por ansiedade, não abraçar oportunidades só porque parecem boas, não iniciar relacionamentos sem oração, não assumir compromissos que Deus não aprovou. Se Deus não for, eu não vou. É isso, irmãos. A nossa vida é assim.
a nossa vida é assim. Se Deus não aprovar, eu não faço. Não é o contrário? Nós fazemos e depois pedimos a aprovação de Deus. Não é impressionante isso? A gente nunca cria uma relação de dependência, mas a gente quer submeter a Deus, submeter Deus aos nossos planos. O exemplo de Moisés, irmãos, é: se Deus não for comigo, eu não vou. Para você é: se Deus não aprovar, eu não quero. Se Deus não quer, eu não quero. Se Deus não me autoriza, eu não posso fazer. Se Deus não me mandou, eu não faço. Porque o importante é que Deus vá comigo. Se Deus não guiar, eu não sigo. É desafiador, irmãos. E também, sabe por quê, irmãos, sofremos tantas dores e tantas consequências? É porque nós dizemos o contrário. Se Deus for ou não, eu vou. Se Deus mandar ou não, eu faço. Se Deus quiser ou não, eu executo. E aí, claro, irmãos, nós temos que lidar com as consequências. E aqui, claro, irmãos, essa postura mosaica nos livra de arrependimento, protege nossas famílias, preserva a nossa fé e impede que sejamos conduzidos por impulsos, pressões, ilusões. Porque, irmãos, quando Deus vai com o seu povo, há direção. Quando Deus vai conosco, existe segurança. Quando Deus vai conosco, mesmo na turbulência, existe paz. Olhe o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque quando Deus vai conosco, irmãos, existe propósito. Agora, quando Deus não vai, é só frustração, é só peso e cansaço. E justamente talvez as dores que você tem enfrentado, as circunstâncias complexas, as demandas que você tem enfrentado são justamente por decisões em que Deus não foi com você. Deus disse não e você foi. Deus disse o caminho é outro e você foi. Deus disse não faça e você fez. Por isso está sofrendo as consequências. Por isso está frustrada, pesada, angustiada, porque não chamou o Senhor para ir com você. Mas nós temos algo ainda a pensar, caminhando para o final. Veja o próximo verso 16. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti? E veja, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco? Impressionante, irmãos. De maneira que somos separados
eu e o teu povo de todos os povos da terra. Irmãos, Moisés aqui mostra o entendimento perfeito que ele tem do Êxodo. Ele sabia, irmãos, que tudo que estava acontecendo não era apenas libertação. Tudo que Deus fez com Israel, libertando Israel do Egito, não era simplesmente uma libertação política. Deus estava ali medindo força com a potência do mundo na época, ou porque Deus decidiu, não, eu vou livrar este povo do sofrimento e vou intervir nessa condição sofrível do meu povo e vou libertá-lo. O enredo, irmãos, por trás da libertação de Israel é um enredo redentivo. E Israel era a nação que viria como um berçário onde Deus iria conduzir o seu povo para redimir o mundo. Então Israel tinha uma missão, e Moisés está dizendo: essa missão, Senhor, só poderia ou só poderá ser cumprida se o Senhor estiver no centro de tudo. E é por isso que Moisés levanta uma questão crucial no texto. O que fazia de Israel um povo diferente? Pensem. Deus, o que faz esse povo ser diferente dos outros povos? O que faz, Senhor, esse povo ser distinto dos outros povos? Não era a terra. Eles ainda eram peregrinos. Não era riqueza. Existiam nações ricas, mais poderosas do que Israel. Não era cultura. Israel estava em formação cultural, acabara de sair do Egito. Não era justiça. Esse povo já mostrou que por vezes tem sido desobediente, teimoso. O que Moisés está dizendo? Qual é o ponto de Moisés? Moisés está dizendo: Senhor, a diferença real, a única marca verdadeira é a tua presença no meio deles. É isso que distingue o teu povo dos outros povos. É o que distingue Israel das outras nações. Se o Senhor não estiver com Israel, Senhor, é só mais um grupo de pessoas caminhando pelo deserto, sem identidade, sem missão, sem futuro nenhum. Mas a tua presença, Senhor, mostra a quem eles pertencem. E aqui, irmãos, óbvio, essa é ainda hoje a grande linha divisória da humanidade. De um lado estão aqueles que traçam seus próprios caminhos, confiam em suas próprias habilidades e vivem para seus próprios planos, e Deus não está com eles. Do outro lado, são aqueles que dependem da graça, se rendem à vontade de Deus e vivem para a sua glória, e Deus caminha com eles. A diferença, irmãos, deste grupo não é moral, não é intelectual, não é social, mas a diferença é Cristo. Alguns têm seus pecados perdoados, outros não. Alguns têm a vida eterna, outros não. Alguns têm paz na dor, esperança na morte, direção no caos, outros não. Alguns pertencem a Deus pela fé em Jesus Cristo, outros não. Essa é a linha divisória da humanidade, e não a linha mais séria do que essa. Senhor, o que distingue este povo dos outros é a tua presença. Se você não for, Senhor, Israel é a mesma coisa
dos outros povos. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. O que te distingue do mundo? O que te distingue do mundo? Porque não é a sua formação, não é a sua renda, não é o seu esforço, não é a sua moralidade, não é o seu jeitinho cristão de viver. Aqui o princípio é, irmãos, a única coisa que verdadeiramente distingue alguém é a presença de Deus na vida. Uma presença recebida somente pela fé em Cristo. E aqui, irmãos, está um ponto que muitos evitam encarar. Se a presença de Deus não está no centro de sua vida, então nada na sua vida te diferencia do mundo. Nada. Nada. Você pode ter hábitos religiosos, você pode conhecer versículos, você pode ser agora o teólogo de Parque Dourado, pode ter uma história na igreja, pode servir em ministérios, mas se Cristo não for o centro de sua vida, tudo isso é estrutura vazia. A verdadeira marca de quem pertence a Deus é esta: a vida mudou porque Deus está comigo. Os valores mudaram porque Deus está presente. As decisões mudaram porque Deus está comigo. A direção mudou porque Deus está presente comigo. A identidade mudou porque Deus está presente. E aqui vem a pergunta final, irmãos, a mais direta de todas. Você pertence realmente a Deus ou apenas circula entre o povo de Deus? Você pertence realmente a Deus? Se você, meu irmão, deseja a presença que transforma, sustenta e distingue, o caminho está aberto. Fé viva e rendida em Jesus Cristo, nada mais, nada menos. Ele mesmo é a presença de Deus entre nós. Moisés rogou: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O que adianta, irmãos? Toda a nossa luta neste mundo, e nós muitas vezes em detrimento de abandonar a Cristo. Nós nos entregamos apaixonadamente neste mundo em detrimento de Cristo. E Ele é o único, irmãos, que garante quem somos, de fato, o povo distinto de Deus, pois somente por meio da cruz os nossos pecados são perdoados e Deus continua e caminha conosco lado a lado, nos adota como filhos e nos faz participante do seu povo. É isso, irmãos, que importa. É isso que vai importar no final. É isso que vai valer a pena. O que vai valer a pena no final é se Deus andou conosco nesta vida. Se somos povo dele, se vivemos para a glória dele, se a presença dele era a coisa mais importante
importante da nossa vida. É isso que vai valer no final. Se Ele foi a coisa mais importante em nossa vida. Por isso, irmãos, nós podemos lembrar do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Porque Deus, irmãos, é aquele que preenche tudo. Porque Deus é aquele que de fato nós carecemos. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos. É isso, irmãos, que queremos. É isso que almejamos. É isso que a nossa alma anseia. Que Deus esteja conosco. Que Deus nos conduza. Queremos conhecer a Deus. E é isso que nos distingue do mundo. Seja, irmãos, entendam uma coisa: a presença de Deus, ela é, de fato, insubstituível. Nada substitui a presença de Deus, porque sem ela você não é nada. Você pode estar aqui hoje, tendo o maior salário do Rio Grande do Norte, o melhor carro do ano, a maior conta, maior aplicação. Você pode desfrutar de tudo. Se Cristo não estiver com você, você está perdido. Você está perdido. Amém. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por esse privilégio que temos. E, ó Deus, fique conosco, Senhor. Nos conduza. Seja o nosso Deus para nos conduzir, Senhor, para que nossas decisões, nossos planos, tudo se submeta a Ti, para que os nossos caminhos se alinhem aos Teus caminhos. Caminha conosco, Senhor, não nos deixe, e nos sustenta, Senhor, até o dia em que estaremos com o Senhor para todo sempre.